Sejam bem-vindos a mais uma entrevista, e essa entrevista é especial. Eu estou aqui com um legítimo torcedor do Vitória. O manto sagrado ele está vestido, mas além disso, eu estou aqui com um amigo querido, Dr. Carlos Vasconcelos Maia Filho, o defensor do município de Valença. Ele não trabalha, ele mora no trabalho. É tanto que a casa dele é perto de onde a gente está. A gente está aqui na frente da Defensoria Pública, ali na esquina tem o Fórum Gonçalo Porto. Estamos aqui no bairro onde ele trabalha, onde ele vive, e o trabalho dele é a vida dele, é uma coisa por dentro da outra. E hoje a gente vai conhecer um pouco da história do Dr. Carlos Maia, o que é a Defensoria Pública, qual o papel dele, quais as histórias que ele tem para contar. Meu amigo, seja bem-vindo a esse quadro de Carona com Ciro, para a gente dar uma volta e bater um papo como bons amigos. Eu devia ter vindo com a camisa do Bahia para fazer uma provocação, mas eu acabei esquecendo. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo Ciro Pimentel, muito obrigado, Manu, que está aí atrás. Manu, é Ciro e Manu, né? O quadro, né? E eu vim com essa camisa, rapaz, porque você me disse, rapaz, venha como você se sentir melhor. Eu lhe perguntei qual a roupa, qual o fardamento, qual a roupa em si. E aí você me disse, venha com o que você achar melhor. Aí eu lhe respondi, eu vou então com a melhor roupa que eu tenho. Pronto. Não é? Eu aprendi com um amigo conhecido, um amigo nosso, Gerson Muniz, o saudoso Gerson Muniz, e que a gente deveria vestir a nossa roupa de acordo com a importância do evento. E isso eu tento fazer sempre. Aí você me disse assim, não, venha com a melhor roupa em que você se sinta à vontade. Exatamente. Não tenha dúvida que eu viria com essa roupa, né? E você poderia ter vindo com a roupa do Bahia também, e seria bem-vindo, né? Nessa carona especial que você está me dando. Você pega carona com o torcedor do Bahia? Pego, sim. Eu só não visto a camisa do Bahia, mas nós, torcedores do Vitória e torcedores do Bahia, somos apenas adversários. Nós não somos inimigos. Exatamente. Nós podemos ser amigos e adversários esportivos ainda mais. Você está exatamente no bairro onde fica a Defensoria Pública, onde fica o Fórum Gonçalo Porto de Souza e onde eu resido, que é lá atrás também. Aliás, a Defensoria Pública foi escolhida no local dela porque fica perto do fórum e perto de onde eu moro. Exatamente. Né? Foi exatamente como você falou. E aqui na frente você tem a NEAM, não é? É verdade, abriu recentemente. Passamos aí por ela agora. Não, estamos aqui, chegando aqui nela, tá vendo? Tem a NEAM aqui na frente. E adiante a Delegacia de Polícia. Doutor, antes de falar da Defensoria, antes de falar do trabalho que o senhor vem fazendo há muito tempo na cidade de Valença, importantíssimo, que é desde 1997. Eita, eu tinha 17 anos, era um menino ainda na época, quando o senhor começou. Para além disso, o trabalho da Defensoria que o senhor faz um trabalho de comunicação social que é muito importante, de levar informação às pessoas. Cansei de fazer entrevista do Dr. Carlos Maia, ele dizendo, vou relatar aqui o nome de fulano, a Defensoria Pública está te esperando, vá lá, patatá. Enfim, eu quero falar de Dr. Carlos Vasconcelos Maia Filho. Onde o senhor nasceu, quando se formou, onde estudou, por que escolheu ser advogado e por que defensor? Rapaz, repare bem aqui, eu vou tentar reduzir isso. Deixa eu fazer a volta aqui. Mas pode na Delegacia de Polícia, a gente vai entrar na Delegacia. Não vai entrar não, você vai fazer a volta aqui, só o contorno. Agora aqui não tem problema, eu sempre entrei aqui para soltar pessoas que tinham o direito de serem soltos. Aqui os que não tem. Os que não têm paciência, você não vai fazer milagre, não é? Mas então. Aqui vamos lá, então Carlos Maia nasceu, Carlos Vasconcelos Maia Filho, que é conhecido aqui como Carlos Maia, que era conhecido no futebol como Carlito, no Vitória, inclusive, no Juvenil do Vitória durante 5 anos, sendo capitão do Juvenil do Vitória e participando de algumas partidas no profissional, inclusive um Bavi, que é uma coisa inesquecível, é uma experiência inigualável, certo? Uma experiência ímpar. E Carlito era o back central Carlito. E na faculdade era Maia e na capoeira também era Carlito. Ah, você joga capoeira? Eu
Joguei capoeira durante muito tempo, durante 12 anos da minha vida. Que legal, Eu tive um restaurante, bom, a gente já está adiantando nada, mas eu vou chegar lá. Então vamos voltar aqui rapidamente. Estudei no Colégio 2 de Julho a minha vida toda, ali no Garcia, onde jogava bola e onde praticava o esporte da capoeira também. Aí fiz o vestibular para engenharia civil. Fiz 2 vestibulares para engenharia civil, um na Católica e outro na Federal, e aos 18 anos, aos 17 anos. Aos 17 anos eu passei nas 2 faculdades, e é claro, lógico, evidente, meu pai era escritor, mas não era um romancista, era um contista, não era rico, e minha mãe inicialmente costurava para as escolas, para fardas, para becas, e posteriormente fez naquela época chamava boutique, ali no Relógio de São Pedro, numa galeria que tinha ali muito famosa, e depois passou para essa boutique para o Shopping Barra. Então eu estudei engenharia na Federal, mas concomitantemente a isso, como eu já falei, tinha o futebol do Vitória, e tinha juvenil do Vitória, e tinha também o grupo de folclore, Grupo Folclore Coxum. Minha namorada ficou grávida e eu casei e precisava de dinheiro. E o que me dava dinheiro naquela época era o show de folclore. Tive que largar o futebol e tive que tentei fazer engenharia e o grupo de folclore. Mas com as constantes viagens, aliás, eu tive a oportunidade de ir até todo o interior da Bahia, corri muitos estados do Brasil fazendo show de capoeira, candomblé, maculelê, samba de roda, samba duro. E fazia também uma brincadeira chamada Show das Mulatas. E isso me deu até uma bagagem para fazer, por exemplo, júris, para participar das audiências. Nunca me apertei, né? Porque eu já tinha carregava comigo essa experiência. E aí fiz o restaurante, eu e meu irmão fizemos o restaurante chamado Tenda dos Milagres, ali em Amaralina, em Salvador. Foi na época da novela? Foi depois da novela, né? Onde pedimos autorização a Jorge Amado, que na época era amigo de meu pai, e ele nos concedeu esse nome sem cobrar nenhum ônus para a gente. Inclusive inaugurou o nosso restaurante Tenda dos Milagres, subindo no palco ele, Jorge Amado, Zélia Gattai. Sério? Sério. Nossa senhora, que maravilha. E eu, meu irmão, que eram os 2 sócios, meu pai estava presente também, meu pai era Vasconcelos Maia, que era escritor, era cronista, né? Fazia crônicas nos jornais à tarde, no Jornal da Bahia, no Diário de Notícias, e meu pai tem antologias de contos, participa de antologias mundiais, inclusive em japonês. Nossa Senhora! Exatamente isso. E tudo, essa espontaneidade, assim, essa abertura que eu tenho hoje, graças a Deus, eu trouxe de meu pai e apliquei isso na capoeira, apliquei isso no restaurante e apliquei isso, continuo aplicando isso na minha vida funcional de defensor público. Nossa, Manu, você já percebeu a vivência que... Eu tô aqui, besta, porque eu fazia ideia. Eu acho que ninguém faz ideia dessa história. Carlos conheceu o Jorge Amado. Conheceu o Jorge Amado. Eu joguei a casa de Jorge Amado, de James Amado, que era o irmão dele, nos eventos. Meu pai foi diretor de turismo de Salvador também. Meu pai abriu portas para todos, enfim, inclusive os hoteleiros, para o turismo da Bahia. Existe um programa ainda existe um programa chamado Visita às Ilhas, Veja do Mar a Cidade do Salvador. E isso tudo foi ideia de meu pai, posto em prática por meu pai, que tinha um saveiro. Não era escuna não, viu? Escuna tivemos nós, quando fizemos uma agência de turismo, eu e meu irmão. Você teve uma agência de turismo também? Uma agência de turismo chamada Itaparica Turismo, com equipamento próprio. Equipamento próprio, meu irmão. Hoje, se eu fosse abrir uma agência de turismo, eu nunca teria equipamento próprio. Eu iria alugar o equipamento dos outros. Mas naquela época, fizemos com equipamento próprio.
Eu realmente, eu tô sem palavras diante dessa história. Eu tive 3 escunas, uma delas inclusive feita em Valença, e eu não conhecia Valença. Repare, eu encontrei essa escuna Santa Cruz, se eu não estiver enganado, nas areias da Praia da Ribeira. E aí adquirimos esta escuna e mandamos consertar. Eu corri muito com uma bota desse tamanho ali nos apicus de plataforma, para poder, nos estaleiros, para poder aprontar o serviço. Gente, olha, eu duvido que você que está assistindo sabia de metade dessa história, dessa vivência de capoeira, de restaurante, eu fui de até agência Suíça, Itália, Espanha, Você vai Alemanha, pra Suíça? Jogando capoeira. É mesmo? Se fosse com salário de defensor, eu nunca conseguiria ir. Mas fui recebendo dinheiro. Caramba, velho. Fiquei hospedado numa cadeia de hotéis chamada Holiday Inn. E a gente almoçava e jantava numa cadeia de restaurante chamada Movenpick. Fomos através da Bahia Tursa e do Holiday Inn e do Movenpick. Nossa senhora. E como é que veio se parar em Valença, doutor? Como é que veio chegar aqui em Valença? Chegar lá, tá certo. O senhor já esteve pela Suíça, aí, já esteve com o Jorge Amado. Em 1988 surgiu um problema na minha família, minha pessoal mesmo. Sim. Eu, uma mulher, meu filho, começaram a fazer telefones que iam pegar o meu filho. Meu filho não é esse não, viu? Esse é valenciano. Meu segundo filho, porque a minha primeira filha tem hoje 40 em Barabadá e ela está em Auckland, na Nova Zelândia. Esse meu filho, ele morava comigo aqui, eu morava aqui no Estiepe, e Ciro Pimentel começaram a acontecerem ligações telefônicas dizendo que iam pegar meu filho. Eu fiquei apavorado, corri para um lado, corri para o outro, e aí resolvi vender as minhas cotas societárias das minhas empresas, Restaurante Tenda dos Milagres Limitada e Agência de Turismo. E Agência de Turismo Itaparica Turismo, por uma bagatela, e fui morar com a mulher lá no Rio de Janeiro. E aí veio o Collor de Mello e as minhas economias de trabalho, as economias de suor foram todas roubadas. Mas de tanta gente, né, doutor? Furtadas, eu acho que não é furtada, acho que é roubada. Roubadas pelo governo. Roubada pelo governo, que sempre dizia que caderneta de poupança era intocável, né? Caçador de Marajá, isso, né? Exatamente isso. Então, aquilo ali matou muita gente. Sim. Muita gente não conseguiu resistir. Eu fui a -0, eu não era rico, mas eu vivia de trabalho, né? Então eu tinha sempre correndo atrás do trabalho, mas eu tinha 3 filhos já naquela época, e eu fazia eu tinha um bom padrão de vida, mesmo porque eu tinha restaurantes e tinha agência de viagem, agência de turismo. Então, mestre, aí eu fui a -0, fiquei desesperado, tive que deixar meus filhos lá com os avós maternos e a mãe, e voltei para Salvador novamente para poder recomeçar a minha vida. Eu chorei muito nos travesseiros. Chorei muito. Mas eu sempre pensei que eu estava fazendo aquilo porque se eu não fizesse aquilo, eu não poderia ajudar meus filhos no futuro. E aí voltei. Quando eu voltei, morei na casa de minha mãe durante muito tempo e comecei a estudar. E só que durante esse tempo, eu não gostava mais de engenharia. Eu descobri que eu gostava de direito. E aí comecei a cursar direito. Fiz 5 vestibulares, dei sorte de passar nos 5 vestibulares, mesmo tendo já mais de 15 anos sem estudar. Mas eu tinha estudado num colégio bom, chamado Colégio Torre de Julho, e aí eu passei em 5 vestibulares e eu sei que fiquei fazendo direito na Federal. O senhor sempre foi muito, muito inteligente, com muita facilidade em passar em vestibulares, que engenharia passou com tranquilidade, direito fez os 5, passou os 5. Nunca teve dificuldade em desenvolver o conhecimento, né? Não, eu sempre estudava. Agora para poder estudar e para o vestibular, para esse segundo vestibular na minha vida, eu reparo, o primeiro vestibular foi no ano de 1971, agora esse outro vestibular foi no ano de 1991, né? Para esse vestibular eu tomei um cursinho
aqueles cursinhos que a gente toma pré-vestibular, 3 meses. Mas o que eu fiz? Eu estudava alto e eu gravava, tinha um gravador, aquele gravador que rodava assim. De fita. De fita. Aí eu estudava alto e gravava. Aí quando eu ia dormir, eu botava para poder ouvir aquilo que eu tinha falado estudando. Sabe que eu fazia isso também na faculdade? Tá vendo você? Tá vendo? Então, e aí funciona, viu? Funciona, eu acho que funciona assim. Eu acho que funciona assim. Tanto funciona que eu vejo agora no celular, o cara diz assim: vou fazer aqui tantos salmos. Você vai dormir ouvindo salmos e você vai ficar calmo, sereno, e funciona também. Exatamente. Né? Porque ele começa a ler coisas da Bíblia e a Bíblia, você sabe que é o livro mais inteligente que existe, não é? Exato. É tão inteligente que ele continua sobrevivendo durante o tempo, mais no decorrer do tempo, depois, não é? Então funciona, isso funciona assim. Então aí eu passei no curso de Direito e a faculdade de Direito perto ali de onde minha mãe morava, no Canela. Eu ia a pé, voltava a pé, corpinho magrinho, né? Naquela época eu fumava, né? A cerveja eu parei em 1988, mas eu continuava fumando e o corpo ficava esbelto ainda. E aí a Defensoria Pública ficava de frente de minha casa. A Defensoria Pública ficava ali no Canela, naquele casarão bonito, antigo, onde funciona hoje a Fundação Gonçalo Muniz. Aliás, onde funcionava a Fundação Gonçalo Muniz, na rua Pedro Lessa, onde minha mãe morava também. Aí, durante a faculdade de Direito, eu comecei a estagiar na Defensoria Pública. E aí, meu amigo, ali é uma cachaça, né? É um amor. Se você entrar por ali, você se apaixona imediatamente, porque você aprende o direito, e aprendendo o direito, você ajuda pessoas. Porra, aí é uma injeção de entusiasmo todos os dias. Verdade. Né? Eu que, quando entrei na faculdade de Direito, pensava em ser juiz, desisti imediatamente. Eu quero ser defensor público, né? E aí, no primeiro concurso que teve da Defensoria Pública, coincidiu que eu estava me formando, né? Estava me formando na faculdade de Direito. E aí, imediatamente eu fiz o concurso, fui aprovado. Entre uma porção de candidatos, uma porção de advogados, eu tirei em 6º lugar e fui o 3º a tomar posse. E aí o chefe, que era Dr. Genaldo Lemos Couto, que foi capoeirista de Mestre Bimba também, ou de Mestre Bimba, não me desculpe, do Mestre Pastinhas, ele jogava futebol e eu jogava futebol na chácara dele. Aí ele me chamou e disse: Carlos, você tem alguma preferência para onde você ir? Aí eu disse a ele: rapaz, eu quero ficar em Salvador, porque minha mãe já está começando a ficar doente e eu tenho que acompanhá-la. Aí ele me disse: rapaz, infelizmente Salvador eu não posso lhe dar, porque obrigatoriamente naquela época, e eu acho que hoje ainda também é assim, o defensor público, quando passa no concurso, ele obrigatoriamente tem de ir para o interior. Aí eu disse: então você me arranja um lugar mais perto, para que eu possa estar sempre presente com a minha mãe. Minha mãe, eu sempre amei muito meu pai, viu? Amei muito meus filhos, mas o grande amor da minha vida foi minha mãe. Amei sempre minhas mulheres, as mulheres que passaram pela minha vida, mas o grande amor da minha vida foi minha mãe, né? Sem dúvida nenhuma. Eu amo muito minha mulher atual, amo muito meus filhos e Cláudio Paulo, que é o meu caçula. Mas a minha mãe, foi o grande amor da minha vida. É diferente o amor de mãe com o amor de filho. Eu amo muito meu filho Cláudio Paulo, mas a minha mãe era o grande amor da minha vida. Foi o grande amor da minha vida. É natural. Né? Aí ele me disse: rapaz, eu vou lhe botar em Itaparica. Rapaz, Itaparica era um cansaço ímpar, porque eu tinha que pegar o ferryboat muito cedo para chegar no fórum de Valença às 8 horas da manhã. Me deram uma saleta lá, não tinha ar-condicionado, me deram uma saleta lá com... Não tinha uma
uma máquina de escrever. Eu não estou falando de computador, não. Porque não existia ainda, existia, mas era difícil, né? Era difícil, mas uma máquina de escrever não me deram. E aí era difícil como que as coisas. Mas aí ele me disse: agora, Carlos, você está em Itaparica e eu vou lhe dar um outro presente. Eu vou lhe mandar você para Valença. Então a gente pegava lá segunda no fórum de Itaparica, aí depois pegava o ônibus na terça-feira, vinha para cá, para Valença, aí pegava Valença, pegava Valença terça, quarta e quinta-feira, já estava indo para Itaparica novamente, para pegar a sexta. Aí chegou no ponto que eu disse a doutor Genaldo Lemos do Couto, meu professor, meu amigo de Defensoria Pública. Eu disse: doutor, isso é fazer de conta. Isso não é ser defensor público, é fazer de conta. Você não conhece nada da cidade, você não sente nada da cidade. Não tem a vivência, né? Você não vê essa beleza de rio que corta a cidade de Valença. Aliás, o grande homem ou a grande mulher de Valença será aquele, Ciro Pimentel, que transformar isso aí num balneário hídrico. Verdade. Claro que para isso você tem que fazer o esgotamento sanitário da cidade, tem que limpar isso aí para poder eu, você e as criancinhas que vierem procurar rio, mar, rio, sol, comida, poderem tomar banho de rio. Olha, a gente tem um patrimônio enorme. Esse é o maior patrimônio de Valença. Valença é linda porque é uma cidade cortada no meio para aí, que coisa linda. A gente está passando agora na ponte Inocêncio Galvão de Queiroz e naturalmente o doutor Carlos trouxe... Sou apaixonado pelo Rio Una também. Aliás, eu sou apaixonado pela cidade de Valença. Valença me deu régua e compasso no direito para eu trabalhar, né? Verdade. Aqui em Valença eu encontrei uma mulher excepcional chamada doutora Alzeni, que nos cedeu uma saleta, depois 2 saletas nos fóruns aqui de Valença. Primeiro lá no da Triana e o outro agora, e depois aqui no fórum do bairro Novo Horizonte. Eu não sabia o que era pagar água, não sabia o que era pagar luz, não sabia o que era pagar ar-condicionado, até Xerox a doutora Alzeni me concedeu para eu dar para meus pobres. Nossa. Porque a Defensoria Pública, a grande maioria dos assistidos são pobres. Se você deixar eu falar, eu falo sem parar. Não, eu imagino que Manu está aqui comigo também, está aqui atrás. Eu realmente estou impressionado com a história que o senhor trouxe dessa sua experiência de vida, de capoeira, de restaurante, de agência de turismo, do seu contato com Jorge Amado, Zélia Gattai, dessa relação. General Augusto, Mário Cravo. Era a turma que meu pai frequentava e que essas pessoas frequentavam. Nossa senhora, eu acho que tem poucas pessoas, né, Manu? Que a gente, na verdade, eu não conheço ninguém que teve uma relação tão próxima. Eu fui. Tão importante como... Eu era menino, viu? Eu era menino naquela época e fui... devia ter meus 12 anos de idade e fui acompanhando numa caminhonete grande assim, chamado a Belanisa, que era da Secretaria de Turismo. Fui acompanhando o Glauber Rocha, Geraldo Del Rey, para fazer um filme em Monte Santo chamado Deus e o Diabo na Terra do Sol. Onde meu irmão pequeno, meu irmão caçula, 10 anos mais novo do que eu, Paulo Maia, ele foi imolado. Era ele que era sacrificado, todo vestido, todo vestido todo lambuzado de chocolate, para dizer que era sangue. E ele pegando. E era chocolate. Era chocolate. Que onda, rapaz. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Na Terra do Sol, verdade. Filme de Glauber Rocha, onde o ator principal era Geraldo Del Rey. Olha, doutor Carlos Maia, além de defensor público, desse excelente comunicador, um amigo da sociedade valenciana de muitos anos, desde que veio para aqui, sempre presente, como ele disse, a Defensoria Pública atende, em sua imensa maioria, pobres, pessoas que realmente não têm condições de pagar por um advogado e que muito precisam e muito, de todos os aspectos. Eu, ao longo do meu trabalho com comunicação, eu fiz vários quadros, entrevistas com o doutor Carlos Maia sobre determinados assuntos voltados à defensoria, direito. E essa é a primeira vez que a gente está conversando sobre a trajetória, a formação, a construção histórica, a vida deste cidadão que está aqui com a camisa do Vitória do nosso lado conversando com a gente. Manu está aqui atrás.
Mas não parou ainda não, sei, né? Ainda tem coisa para poder falar da defensoria, estou avisando. Então, bom, já sabemos que o Dr. Carlos Maia já teve restaurante, já teve agência de turismo, já esteve no Rio, voltou Já estudou engenharia. já estudou engenharia, fez direito, passou em 5 faculdades, veio para aqui. Ou seja, uma história que você pode rever quantas vezes você quiser, porque isso aqui está gravado, está no YouTube. Eu costumo dizer, doutor, que isso é um documento que vai ficar aqui daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, continuará existindo, né? Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo sabem que a gente está fazendo isso dentro do seu carro. Sabe, que tá na verdade vendo? é um estúdio. É o estúdio, ele Não tem é? a acústica, ele tem E a gente está climatização. caminhando pela cidade de Valença. Exatamente. Então sabe que é o de Caminhando carona, não, tá rodando. rodando, de carona com Ciro Manu, aqui dentro de um carro, é um estúdio mesmo, ou Eu seja... não fazia ideia que ele tinha 3 filhos. Fora o que Não, eu não tenho conheço, 3 né? filhos, não. Eu tenho 5 filhos e uma enteada. Que eu Nossa. também me orgulho muito Sim, dela. sim. Amo muito ela e me orgulho muito dela, que hoje Ilma, né? Ilma, não, Ilma está fazendo direito em Salvador. Ilma Ilma é é minha sua filha. filha, certo. Eu tenho Tatiana, antes de conhecer Tatiane, né? Tatiana, tenho Carlinhos, ou tinha, porque ele faleceu. Tenho Tiago com TH. A mãe dele fazia questão de dizer isso. Tiago com TH. Veio Ilma em Salvador. Estou com Letícia, que é minha enteada. É como se fosse minha filha. Sim, Eu não com posso certeza. dizer que ela é minha filha, porque ela tem um pai, né? E o pai que dá assistência a ela também. Então ela tem 2 pais. O pai biológico. E o pai socioafetivo, que sou eu. E tem Cláudio Paulo Sampaio Maia, um presente que Deus me deu aqui, feito em noite de lua cheia, na praia do Guaipim. Eita! Os detalhes de como foi Tatiane feito. é uma mulher muito bonita. Tatiane, minha esposa. E gente É uma mulher boa. muito bonita. Ei, Jorge! Tatiane é uma mulher muito bonita. Mas Cláudio Paulo também nasceu com aquela mistura de Carlos Maia e de Tatiane. Tati. Nossa Certo. senhora, feito na praia do Guaibim, noite de lua Noite de lua cheia. cheia. Tem todos os detalhes, viu, Manu? Você- Como é que foi Então o senhor tem feito? 6 filhos. Tenho 6 filhos, graças a bem, Deus. Tem maravilha. tem que trabalhar dobrado, rapaz. Muito. E olha, minha filha mais velha, ela é formada em comunicação para a publicidade, né? E ela mora hoje em Auckland por causa desta profissão dela. Ela foi para a Inglaterra fazer uma feira, aí lá conheceu um neozelandês, né? Um neozelandês, e aí pronto, aí se apaixonaram, se casaram e foram para lá, para Nova Zelândia. Nova Zelândia. Olha só. Lá ela teve 2 netinhas, lindas as meninas, lindas, mas ruivas. Engraçado, né? Ruivas. Estiveram aqui uma vez, as muriçocas, coitadas, não deixaram as meninas em paz. É porque diz que na Nova Zelândia não tem mosquito e não tem cobra também, né? Faz rapaz. muito frio, né? Os insetos acabam Eu não sei desse detalhe, eu não sei dizer não. Mas eu sei dizer que lá era a terra da promessa, a terra prometida, a terra do trabalho, né? Eu tinha Carlinhos, que estudou medicina, se formou, era médico, faleceu. Tiago hoje fez engenharia mecatrônica, existe isso, não? Existe. Aí ele São de robôs, né? Fez isso Nossa. e hoje está trabalhando em Portugal, né? Olha só Ilma que está beleza. cursando Direito em Salvador. Letícia está fazendo medicina aqui na Atenas, Atenas, em né? Valença. Na Atenas. E Cláudio Paulo, estudante do social, vai começar agora o curso médio. Já tá no ensino médio? Vai começar agora, ele Nossa. tem 15 anos. As Cláudio crianças Paulo. crescem Tá rápido. mais alto do que eu, mais forte do que eu, bonitão. Toda hora fica olhando o bigodezinho, a barba. Graças Doutor. a Deus, meu filho amado. Nós já temos aí 30 minutos de bate-papo. Tô à sua disposição. Maravilhoso, Tô de maravilhoso. recesso, meu amigo. Tem 30 minutos de bate-papo maravilhoso, onde falou um pedacinho dessa trajetória tão bonita, dessa vida espetacular que esse amigo querido, Dr. Carlos Maia, teve, né? Essa história que a gente não sabia. Eu conheço o Dr. Carlos há tanto tempo, Manu, a gente não sabia dessa fazia história. ideia. Muito menos que ele jogava capoeira, que ele teve restaurante, que ele... Nossa, é fantástico. E vamos falar agora, trazer aqui do papel da Defensoria Pública, dos seus desafios que o senhor encontrou na Defensoria Pública, né? Os desafios e as realizações, que tudo tem problemas e também tem
grandes conquistas na Defensoria Pública de Valença, nesse tempo que o senhor tem aí. Quais são, vamos falar das grandes conquistas que o senhor gostaria de pontuar? Vamos lá. Eu não sei se você reparou que hoje você parou ali na Defensoria para me dar essa carona e você viu a Defensoria toda bonitinha, toda pintadinha. Sim, sim. Né? E isso me orgulha porque foi um pedido nosso, dos defensores, para que a própria Defensoria viesse pintar a Defensoria Pública, e hoje ela está toda bonitinha. Mas quando eu cheguei aqui, no ano de 1997, em setembro de 1997, eu fui para uma sala cedida pela juíza doutora Alzeni, no Fórum Gonçalo Porto de Souza, que era lá na Triana, mas eu não tinha uma máquina de escrever. Eu não tinha ninguém que me ajudasse, eu era sozinho, eu e Deus. Nossa. Né? Então, eu fazia o atendimento, não tinha máquina de escrever, eu fazia na mão as petições, e tinham duas meninas, Iris e Neide. Iris e Neide, que me ajudaram. Iris era secretária do juiz, que tinha computador, e Neide, que não me lembro se era computador, máquina de escrever, e que era funcionária da OAB daqui de Valença. Funcionava no próprio fórum. Então eu pedi a elas, e nas horas vagas elas faziam as petições para mim, né? Então foi assim que a gente começou aqui. Depois uma pessoa viu que a gente estava trabalhando sério e que trabalhava para as pessoas pobres e que nós não tínhamos dinheiro. Naquela época eu vim para aqui ganhando 1.300 em Barabadá. Eu morava no hotel, às custas, no hotel ali, Guaibinha, ali perto na Praça da Independência. No centro, sim. Pago pela prefeitura, porque era um convênio entre a Prefeitura de Valença e a Defensoria Pública. Porque ali era defronte dos juizados e perto do fórum. Então eu ia a pé, passando ali pelo calçadão, que eu não dispensava. Se você fosse me dar uma carona, eu não aceitava. Porque eu queria passar pelo calçadão para ver as pessoas. Né? Para ver as pessoas. Né? Eu vejo que o senhor anda muito, né? Sai lá do Novo Horizonte caminhando, né? Eu vinha pro Rotary caminhando. Vinha de calção, caminhando e correndo. De lá do Novo Horizonte para cá. E aí, rapaz, a gente conseguiu uma menina, conseguiu outra menina, e aí a gente começou a produzir. Com a produção aparecendo o trabalho da Defensoria Pública, a gente começou a ter ajudas, né? Então eu vou abrir um parênteses aqui para poder agradecer a Hilton, que na época era o vice-prefeito da cidade quando eu cheguei aqui. Fidelis, quando eu tinha alguma coisa para resolver, era com Fidelis. Ainda quero ver um dia Fidelis prefeito dessa cidade. Doutor Guido Velho. Ô Guidinho, tem um problema aqui comigo, rapaz. Você disse que ia me ajudar quando eu cheguei aqui. Aí ele dizia assim, liga para meu pai. Aí eu ligava para o pai dele, o Guido Velho, de manhã, de tarde o problema estava resolvido. Era excepcional. Então, doutor Alzeni, Hilton, Fidelis e doutor Guido Velho. Essas pessoas realmente ajudaram muito a implantação da Defensoria aqui, porque aí, quando a gente chegou ali, eu comecei a fazer, quando a gente se mudou para o fórum de lá, a gente começou a fazer audiências públicas, trazendo pessoas de lá para cá. Eu levava pessoas do Rotary, da maçonaria, do Lions, levavam os presidentes das associações de bairro, levava as pessoas da comunicação, levava Ciro Pimentel, que tinha feito comigo o programa Pergunte ao Defensor, fazendo a tabelinha, os outros, levavam todo mundo, Dorgival, levavam todo mundo lá para aquele auditório ali da UNEB, e trazia um diretor da Defensoria Pública para cá. E aí eu dizia assim, olha, o pessoal está pedindo uma nova sede, o pessoal está pedindo defensores públicos. Hoje, graças a Deus, temos 4 defensores públicos, 2 para o crime, 2 para o civil, e temos uma capacidade de atendimento, porque temos máquina lá dentro daquela sede da Defensoria Pública, que eu acho que é invejável e que eu nunca pensei de conseguir aquilo para mim. Além do prédio próprio, né? Do seu não, o prédio espaço. Não é próprio. Não, mas o espaço ali é só Defensoria, né? Só Defensoria, e temos 2 andares, né? O prédio é de Enoquinho,
que... Ainda não é uma construção própria, é alugado ainda. Não é. Mas não o espaço ali totalmente os 2 andares e Os dois toda a andares. equipe dedicada Mas à eu tenho uma defensoria. promessa de uma colega que sempre está pretendendo voltar a ser defensora pública geral e que quando ela se eleger novamente defensora pública geral, que vai providenciar fazer uma sede plana da defensoria. Porque o grande defeito daquela sede ali é que tem o primeiro andar lá em cima. Aí o que é que eu faço? Eu digo assim, quem tem um problema de locomoção, que não pode subir escada, fica aqui embaixo. A defensoria desce até você. Vai até lá, é verdade. Olha, esse olhar humano, mano, que o Dr. Carlos Maia sempre teve com as pessoas que procuram a defensoria pública que precisam, é um diferencial e tanto, porque podia dizer, não, eu sou o defensor, tô aqui em cima, vocês que se virem para subir, para vir até a minha sala. Mas olha o que ele faz. A gente vê várias pessoas assim. Exato, tem gente que é assim, não vou fazer isso. Mas o Dr. Carlos não, ele vai até as emissoras de rádio da cidade, vai até os jornais, vai aos blogs, ele desce a equipe para atender aquele que não consegue subir no primeiro andar. Então esse atendimento humano com a preocupação do outro em primeiro lugar é fundamental, um grande diferencial, doutor. Eu sou servidor público, eu não estou fazendo demagogia porque eu não sou candidato a nada, mas eu sou servidor público, eu estou aqui para servir os meus assistidos. Os assistidos da Defensoria Pública é o mais importante da Defensoria Pública. A Defensoria Pública existe para servir os assistidos, aquelas pessoas mais pobres, mais carentes e que precisam da Defensoria Pública para defender os seus direitos e os seus interesses. Tá entendendo? Esse é o raciocínio. Então, se você me convida no programa de rádio, eu vou lá, eu respondo a você o que você quer, mas eu também tenho a oportunidade de dar o meu recado, Ciro Pimentel. O meu recado de defensoria. Eu digo, olha, você que está aí vivendo como se marido e mulher fossem, vocês dois, por favor, regularizem aquela situação, regularizem essa situação para que você possa resguardar os seus direitos. Case. Defensor público, casamento não é comigo não. Então tá certo, não case, mas pelo menos vá até o cartório mais próximo e faça uma declaração bilateral de união estável, porque com isso você vai resguardar os seus direitos patrimoniais, previdenciários, talvez até sucessórios. Você está entendendo? Eu aproveito e dou esse recado. Aí eu dou um recado assim, quer ver um outro importante aqui? Se você é responsável para receber o dinheiro do pensão alimentícia de seus filhos, não deixe passar 3 meses de inadimplência do alimentante, não. Você vai no primeiro mês que ele não pagou, você vai para poder fazer a execução, senão corre o risco de o seu filho perder alguns dos direitos dele. Pronto. A gente não sabe, viu? Sempre, de vez em quando me aparece gente que parece que não ouve rádio. Não ouve nada, e não sabe que passa 6 meses, 1 ano depois, aí vai querer que venha tudo de novo. Porque no direito existe prescrição, né? existe decadência, existe tudo isso. Gente, olha, esse bate-papo... A grande riqueza que você tem, Ciro Pimentel, que você tem, é isso aqui, ó, que está na sua cabeça. Você sabe como fazer um programa inovador desse. Eu nunca tinha visto isso. Você está fazendo aqui. Não. É primeiro mesmo. Você sabe desenvolver um assunto e diversos assuntos. Aliás, tem você e tem outros nas nossas rádios. Agradeço às rádios de Valença pela parceria com a Defensoria Pública. Essa paixão pelo Vitória, doutor, como é que surgiu? Como é que o senhor... Meu pai. Seu pai? Opa. Eu acho que filho de Vitória tem que ser torcedor do Vitória. E filho de Bahia tem que ser torcedor do Vitória também. Tá certo. Eu pensei que ele ia dizer o contrário. Meu pai, eu ia jogar, viu? Eu ia jogar no juvenil. E aí meu pai dizia assim, se perder não entra mais em casa. Aí não terminava. O jogo do Bahia Vitória Juvenil, se a gente não tivesse ganhando, não terminava. Nossa. E, com certeza o pai do outro jogador do Bahia lá dizia a mesma coisa. E aí o jogo terminava em porrada. Rapaz. Doutor, para os jovens que estão hoje iniciando suas carreiras no direito, que estão começando essa visão, quais são os conselhos que o senhor, com toda essa vivência e experiência, gostaria de dar para eles? Olha, meu amigo, o segredo do direito é bom senso. E é verdade. Para você trabalhar com esse negócio de lei, é preciso que você tenha bom senso, sim. Principalmente o aplicador de direito, o juiz.
Mas para o advogado, para o defensor e para o promotor também é necessário o bom senso. Mas o que eu diria para essas pessoas que estão vindo aí, eu vou contar um segredo para eles. Aliás, que serve para todos, para todas as profissões, principalmente para o direito. O segredo, Ciro Pimentel, é estudar. Estudar e estudar. Sem parar, independente da Quando formação. você for jogar seu baba, você joga seu baba e depois vai estudar. Quando você for para sua piscina, você vai para sua piscina e depois estuda novamente. E lá, de noite, quando você estiver bem cansado, você resolver que você vai dormir, antes dos olhos fecharem, estudar mais um pouquinho. Esse é o segredo da vida. Eu gostaria de continuar ainda conversando muito. A gente vai voltar a conversar sobre outros temas específicos com essa pessoa fantástica, agradável, gente boa demais, que é o Dr. Carlos Maia. Uma história incrível. Uma história incrível. Ou seja, se a gente for pegar aqui um programa para destrinchar cada ponto desse, aí é mais 1 hora de bate-papo. Vamos falar de engenharia, tem um bate-papo de 1 hora. Vamos falar de turismo, um bate-papo de 1 hora. Da relação dos... Bora falar de engenharia. De capoeira. Você já foi à Secretaria de Fazenda lá no centro administrativo? Não, ainda Estagiei lá, Olha trabalhei lá. As lajes, o engenheiro dizia assim: Ô Carlos, Carlito, o Maia, amanhã é domingo, amanhã eu vou pegar minha família e vou pra praia, mas tenho que completar essa laje aqui na segunda-feira. Eu não vou poder ir pra praia porque eu venho pra aqui, pra cima da laje. A não ser que você venha. Ora, é claro que eu ia. Estagiando e estudando, né? Brigar para que o ferrinho da laje entrasse, na ferragem da laje, entrasse na ferragem da viga. Nossa. Quando chegasse na segunda-feira, vim com aquelas betoneiras, né? E aí, jogasse o concreto em cima. Então a gente tem bate-papo de mais de 1 hora para cada um desses assuntos que a gente trouxe aqui para você. Independente da classe social, nível educacional, mas que tenha uma relevância, um conteúdo, uma importância na sociedade. E cada pessoa tem a sua importância na sociedade. Uma cozinheira tem a sua importância na sociedade, um gari tem a sua importância, o advogado, um promotor, o juiz, cada um dentro do seu círculo, do seu nicho, tem uma relevância. Então sempre a gente vai trazer pessoas importantes, respeitando esse critério do que é importante para a nossa sociedade. E esse aqui é importante, é relevante, é um amigo querido que a gente gostaria de continuar conversando por muito tempo, e a gente vai continuar batendo esse papo. E eu quero agradecer muito essa disponibilidade, doutor. Hoje é um dia, praticamente um feriadão, né, que saiu do Natal. Hoje dia 26 de dezembro, é o dia que a gente está gravando. Ele poderia dizer: não, Ciro, deixa para fevereiro, quando voltar do recesso, não sei o quê. Mas ele não tem férias, né? Parece que não tem, porque hoje ele estava na defensoria e está conversando aqui com a gente. Meu amigo, muito obrigado mesmo por essa generosidade. Parabéns por ser a pessoa que você é em todas as relações, sem diferenciar nível hierárquico, né? Sem ficar valorizando só quem tem dinheiro ou não. Eu é que lhe agradeço, Ciro Pimentel, por essa oportunidade. Aliás, vou repetir, agradeço a você por esse programa e agradeço a todas as rádios de Valença, né, que tem essa parceria com a Defensoria Pública e que tem essa deferência para comigo. E eu também tenho para com elas. Agora, é isso, agradecer. Agradecer. Nós que somos gratos. Parabéns. Muito obrigado. Todas essas oportunidades que eu estou falando me dão a oportunidade de falar de Defensoria Pública. Né? Sim, está falando de defensoria, está falando da sua vivência, está falando dos desafios. Doutor, o senhor tem... Qual é a entrada aqui? Próximo. O próximo, né? A próxima entrada. Encostar aqui para o rapaz passar, que está com mais pressa do que eu. Dentro dessa relação da Defensoria Pública, o senhor poderia compartilhar com a gente, obviamente sem citar nomes, uma história que o senhor viveu como defensor? Tenho. Eu creio que tem várias, mas uma delas que o senhor gostaria de compartilhar, uma história empolgante, emocionante e que o senhor nunca esqueceu na sua profissão? Tenho sim. Bom, eu tenho várias, né? Eu me lembro que eu fui o primeiro, eu fiz aqui a primeira adoção de pessoas, de um casal homossexual masculino que adotaram uma criança fruto de um estupro de uma criança de 12 anos do Orobó.
isso é inesquecível porque essa criança, na minha opinião, que foi adotada, ganhou na loteria esportiva. Porque o avô dizia assim: ora, eu não tenho condições de cuidar da minha filha, eu não tive condições de cuidar da minha filha porque eu tenho que trabalhar, mas como é que eu vou cuidar dessa neta, entende? Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é a mudança do direito acompanhando o fato social. Quando eu cheguei lá, aqui em Valença, lá naquele fórum bonito, aquela casa linda ali na Triana, e que eu consegui uma sala, me apareceram 3 rapazes, que eu vou chamar de Huguinho, Zezinho e Luizinho. E aí eles me disseram assim: defensor, nós somos 3 irmãos. Minha mãe sempre fez o trabalho de casa, mas ela começou a ficar velhinha e não tem mais força, não teve mais forças para poder fazer tudo que ela tinha que fazer. Então ela foi na roça e trouxe Chiquinha para fazer esse trabalho para ela. Aí Chiquinha era muito bonita, novinha, gostava muito de namorar e namorou com nós 3, namorou com Zezinho, Huguinho e Luizinho. E agora Chiquinha tá prenha, tá grávida, e o neném vai nascer e nós queremos botar o nome de nós 3 nessa criança, porque nós 3 namoramos com ela, não sabemos qual de nós é o pai, mas com certeza nós 3 somos pais dela. Aí eu disse para ele: rapaz, isso não pode acontecer, porque só pode ter o nome de um pai no registro de nascimento. E isso era verdade naquela época, mas os tempos mudaram. E hoje você pode ter no registro de nascimento de uma criança o pai biológico, mas também quantos pais socioafetivos se fizerem necessários. Não é? Então é uma amostragem de como o direito vai acompanhando o fato social. Exatamente. Doutor, muito obrigado, essa história. Eu é que agradeço a você e a Manu, a mulher do dinheiro. Oh, meu Deus. Manu, obrigado, viu? Tá mais uma vez. Eu tô só olhando aqui. E gostou dessa história do Dr. Carlos Maia? Eu não tive nem o que perguntar. Nossa senhora. Valeu. Gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. 1 hora de bate-papo e valeu a pena. E esse vídeo ele vai ficar registrado para sempre. É um vídeo, um material que é um documento, um pedacinho da história da vida desse cidadão chamado Dr. Carlos Vasconcelos Maia Filho. Muito obrigado a todos por ter assistido. E você já sabe, na próxima semana tem mais um entrevistado aqui. Tem vários outros bate-papos que você pode procurar aqui no canal que você vai encontrar. Valeu a todos, obrigado. Obrigado, doutor, mais uma vez. Obrigado. Bom 2023 para o senhor. Pimentel. Obrigado, Manu. Eu que agradeço, doutor.